Obrigado aí, já o Wagner. Consegui, não? Você está vendo a minha Ainda tela? Como é que eu faço aqui? Ah, Diniz, gosto tanto do Zoom, não consigo. Me orienta aí para eu chegar na apresentação. Ela está aberta aqui no modo apresentação. Deixa eu ver aqui se você está com... Tô. Professora, Wagner falando. Fala. A senhora compartilha a tela, igual estava fazendo anteriormente, e aí minimiza essa tela que está aberta do navegador e abre a tela do PowerPoint. Ok. Então, vamos lá. Compartilha a tela. Pessoal, a gente já agradece a presença da Denise. O compartilhamento da tela foi iniciado. Vamos esperar um pouquinho. Opa. Bem, Denise. Se você quiser passar para mim, pelo e-mail, pelo WhatsApp, a apresentação, que eu carrego aqui também pode. Deixa eu ver se eu chego nela aqui, peraí. Compartilhou ou não? Não, vocês só estão me vendo a minha cara feia, né? Vou passar para você. Cara linda! Está em Brasília. Menino, que desespero isso. Ninguém merece, não. Estou te passando pelo WhatsApp, o Diniz. Você mandou para mim pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Estou mandando. Tá. Olha a diferença, olha aqui, ó. Sul deu 15, tinha dado 15. Sul 2 deu 18, já está 23. São Paulo, 58, 54. É bom que a gente tá, o seu áudio está aberto, a gente está ouvindo o que o Aristides está falando aí. Não, Aristides, não. Eles estão em reunião aqui, eu pulei da reunião para vir até aqui. Pronto, eu compartilhei pelo WhatsApp, Diniz. Tá, eu estou baixando aqui. Vai demorar aqui para mim, tá esperando, tá 5%, 7, 4 minutos. Então eu já posso começar pedindo para... Posso começar trocando uma ideia? Apresentar? Isso. Para quem não conhece, a professora Denise Erdi. Não. Doutor Denise? Pode começar se apresentando, que estou baixando aqui. Então, vou começar agradecendo muito, Denise, esse convite, né, de abrir o ano dos debates do nosso SIG. A gente tem essa parceria, né, com a ABEM desde 2009, vem crescendo ao longo do tempo. Nessa perspectiva, a gente transmite, né, todas as edições do SIG também pelo nosso canal do YouTube, ampliando, então, a possibilidade de participação e deixando a gravação acessível posteriormente.
O tema que Diniz pede para falar é muito significativo, em tempos de expansão, tanto dos cursos de graduação novos ou expansão de vagas nos cursos, assim como a expansão já realizada e pretendida, né, em termos de ampliação dos programas de residência, tanto em medicina quanto nas áreas multiprofissionais, que, de certa forma, tensionam, né, a participação também dos residentes de medicina, né, porque apesar da residência multi ser separada, onde a residência multi se instala e a residência médica acontece, as questões especialmente relacionadas à educação interprofissional ficam ainda mais evidentes, né? Então, é um tema muito relevante e que precisa, né, da atenção e participação de todos, tá? Não só da ABEM, mas das escolas médicas, dos programas de residência, dos hospitais universitários, da Comissão Nacional de Residência, enfim. Podemos começar, Diniz? Você conseguiu? Eu já baixei, agora eu vou ter que tomar em PDF. Tá bem. Eu vou começar. Eu vou começar dizendo, né, que a gente vai ver nos 2 primeiros slides essa expansão dos cursos de medicina. A gente tem clareza ou uma suposta clareza do número de docentes envolvidos a partir do repositório de dados do DIREM, o Diretório de Escolas Médicas, que está associado também à ABEM, acessível pelo site da ABEM. A gente tem uma estimativa pelo número de escolas de aproximadamente 36 mil, 37 mil docentes, né? Em relação à residência, apesar da gente ter um número de vagas, né, com 70 mil vagas, né, aproximadamente oferecidas, a gente tem ocupadas em torno de 46 mil, 47 mil. Mas não há, pela Comissão de Residência Médica, acessível até o momento, um número de preceptores envolvidos nesses programas de residência médica, né? A gente pode estimar, né, que talvez 1/3, né, de 46 mil seja o número de preceptores necessários, dependendo, né, das especialidades, onde a relação preceptor-residente é mais próxima. Em outros, o número pode ser um pouco maior do preceptor para o número de residentes, mas, de fato, não existe uma estimativa mais apurada em relação a esse número. Da mesma forma, a gente não tem a informação, e a gente sabe que ela é uma informação verdadeira, né, de docentes que também são preceptores nos cursos de medicina. Diniz é um exemplo, né, professor de graduação e preceptor do curso de medicina. Então, qual é a pergunta que fica? Qual é o real número de docentes, ou vamos transformar esses docentes e preceptores na palavra educadores, envolvidos com a residência e com a graduação hoje no nosso país? A gente não tem esse número. E como a gente não tem esse número, determinar uma política pública que, com diversas possibilidades, né, com uma trajetória possível ali de formação de educadores, fica muito difícil, né, enquanto política pública, se você não sabe o que é que você tem que alcançar, né? E esse é um primeiro dificultador de pensar a formação de educadores para graduação e residência sem ter noção do número. Além do número, a gente tem uma noção parcial, incipiente, ainda inadequada, da localização desses educadores, né? Onde exatamente eles estão. A gente sabe também que há
escolas que são fronteiriças aos estados, né? E que um educador, ele por vezes trabalha numa escola ou num programa de residência na fronteira de um estado e atravessa para o outro 3 dias da semana para trabalhar na outra fronteira, na outra escola ou residência fronteira do estado. Então, de que número a gente está falando? Quantos são esses docentes, né? Isso é uma primeira pergunta, né, e um primeiro desafio para que a gente alcance, então, um número real de docentes. A outra pesquisa que a gente precisa fazer é sobre a formação desses educadores, né? Quem de fato precisa de uma formação específica para atuar como educador? Quem não fez mestrado, será que o mestrado nos capacita para essa função? Quem não fez doutorado, será que o doutorado nos capacita? Como é que a gente identifica as competências já desenvolvidas por esses educadores? A gente tem até documentos que orientam competências necessárias tanto para os educadores da graduação quanto para a residência. Mas a gente não tem um levantamento, né, um questionário nacional, por exemplo, já que a gente não sabe onde eles estão, nem quem são, a gente não sabe também qual é a necessidade de formação desses educadores. Muitas vezes a gente vê, quando a gente está oferecendo um curso e pergunta sobre formação anterior, né, a gente vê uma trilha de formação com já participação em diferentes oportunidades, né? Sejam cursos que trabalham especificamente com a formação pedagógica, sejam cursos que trabalham com a formação do educador mais ampliada, mas a gente vê que aquela pessoa que está no nosso curso já fez uma trilha pessoal de formação. Será que ele precisa estar ali mesmo? Será que essa vaga não seria necessária para alguém que ainda não tem nenhuma formação específica para atuar como educador? Enfim, essas perguntas nos trazem os desafios iniciais. Diniz está compartilhando conosco, né, esses 2 gráficos iniciais que eu falei, que apresentam uma estimativa do número de docentes de graduação, foi o primeiro, e o número total de vagas credenciadas na residência. O número ocupado é de 46, 47 mil, mas não há, nesses dados da residência, uma estimativa do número de preceptores, como a gente disse. Pode passar, Diniz, por favor? Que ofertas a gente tem, então, no nosso país, né? A gente tem muitas ofertas de formação. Essa casinha, né, com o PIN de localização, é para dizer que muitos dos nossos cursos de graduação e até mesmo alguns programas de residência já oferecem formações pedagógicas específicas para os seus professores, para os seus preceptores. Então, existe um número de oferta local que a gente também não sabe qual é. Existem muitas alternativas de oficinas mais pontuais, realizadas em eventos, não só no Congresso Brasileiro de Educação Médica, que sempre tem oficinas de formação de educadores, mas também a gente vê crescer essas oficinas em congressos de especialidades médicas, né? Onde a formação do educador, do preceptor, vem chamando a atenção das próprias especialidades, né? A gente tem mestrados profissionais em educação, tem formações totalmente à distância, como os cursos, né? O curso de preceptoria da UNASUS, que é autoinstrucional, tem formações oferecidas pelas próprias especialidades, como a especialização, né, em preceptoria na medicina de família, tem a formação oferecida pelo próprio MEC, a formação de preceptores, que é o FORPRES,
tem informação oferecida pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente pode entender? Ofertas de formação a gente tem várias, cada uma com suas características. E tem o programa de formação da ABEM, também que a gente vai falar um pouquinho adiante. Quem ensina hoje na graduação residência médica? Essa é uma pergunta que eu me fiz e essa resposta vem da minha experiência, né? Talvez a de vocês não seja exatamente essa, mas ela vem da minha experiência. Egressos recém-formados estão sendo contratados como professores de graduação em muitos cursos que necessitam expandir a oferta de graduação. Residentes, né, envolvidos também em cursos de graduação. Em geral, nos primeiros momentos, né, nos primeiro e segundo ano ou no final da residência. Volta um pouquinho para mim, o Diniz, por gentileza, só um pouquinho. Os próprios preceptores, né, já ali na linha de frente, que são os profissionais em geral dos serviços, e os docentes conhecidos, como a gente conhece, né, das nossas instituições de graduação. Quem orienta essa formação são as diretrizes curriculares, que estão em processo de revisão, 2014, e as matrizes de programa de residência. Então, vejam que a gente tem um espectro de educadores na graduação e na residência muito amplo. Vai do recém-egresso até o docente com experiência mais antiga. Pode passar, Diniz? Falando do contexto, né, onde a gente... Que mundo é esse que a gente vive hoje? O Diniz vai passar a imagem e a frase, né, que a gente mais traz quando a gente dialoga com os nossos educadores, né? Que século XXI é um século acelerado, né, conhecido como... o século do conhecimento, onde esse conhecimento está acessível de várias formas em diferentes lugares, mas que o mundo como um todo, a educação como um todo, a saúde como um todo vive na perspectiva da incerteza, como será o dia de amanhã. A gente viveu isso na pandemia da Covid, dormiu, acordou, o mundo estava fechado e a gente tinha que continuar a nossa missão de educar. Pode passar, Diniz, por gentileza. E, né, nessa formação, a gente precisa entender que não é um curso, não é um mestrado, não é um doutorado, não é uma oficina que vai formar esse educador, né? Paulo Freire nos diz isso. A gente se forma na prática, na reflexão sobre a prática, e com espaços que acolham essa reflexão. Então, eu faço um mestrado maravilhoso, levo a minha experiência para o meu curso, onde eu estou atuando, graduação em residência, começo a trabalhar nessa perspectiva e não tenho nenhum espaço coletivo com os meus pares para refletir sobre essa prática. Eu não tenho indicadores, né? Se está sendo bom, se não está sendo. A fala dos alunos, às vezes, não é suficiente como feedback. Então, eu preciso do espaço de reflexão sobre a prática. Os congressos regionais, o Congresso Brasileiro de Educação Médica, são os espaços que hoje a ABEM consegue oferecer. Mas as reuniões das regionais, né, mais locais, também são espaços que podem se dedicar a essa reflexão dos educadores, como está sendo o meu processo educacional. Pode passar, Diniz, por favor. Trazendo aqui, né, o porquê a gente precisa formar esses educadores e reformar e transformar, né, uma fala da professora Yvonne Steinert, da Universidade McGill do Canadá, né? Então, a gente precisa valorizar a atuação do docente em sala de aula com uma abordagem científica para o ensino. O que quer dizer isso? Quer dizer que ensinar é uma ciência, né? Que a gente não sabe se a gente não estudar essa ciência. Não basta eu saber de clínica médica, que é a minha formação, se eu não souber ensinar em clínica médica. Então, é importante
que a pesquisa na educação médica avance, né? E aí a Revista Brasileira de Educação Médica é uma parceira na divulgação desses estudos. O conflito entre pesquisa e ensino não é nosso, assim. Nas nossas escolas a gente vê isso, né? Quando os nossos professores vão se aproximando das pesquisas nas suas áreas ou na própria educação, eles vão se afastando da sala de aula. E a gente precisa também pensar nos critérios de promoção, né, de avanço na carreira dos nossos educadores, né? A história do ensino, não só da formação especialista, precisa ser valorizada até para que isso seja uma motivação extrínseca para que esses educadores busquem a sua formação ou aceitem o convite das instituições para entrar em processo de formação específica da educação pedagógica. Pode passar, Diniz. E aí a professora nos diz assim, bom, dentro desses diversos cursos que são oferecidos, algumas coisas são essenciais. Que a aprendizagem seja experiencial. Então, não vale só, né, eu fazer, eu preciso refletir sobre a minha prática. Aí a gente pensa que cursos totalmente à distância podem alcançar certamente, né, uma bagagem maior do nosso educador em relação aos conhecimentos da educação, mas talvez eles sejam insuficientes para a formação prática, para ter condições de atuar, de saber como fazer, né? Ela também diz que o feedback é fundamental, que estabelecer relações, né, eficazes. O que são relações eficazes? Relações produtivas, relações saudáveis, relações de produção coletiva, precisam de intervenções bem projetadas e que conheçam, né, os princípios da aprendizagem, utilizem vários métodos e não intervenções únicas. Então, a gente passou de um mundo, né, em que, no início, final do século, muitas escolas colocaram, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas como a única estratégia didática nos seus cursos, e com o avançar do mundo, a gente já tem percepções de que associar diversas intervenções nos diversos momentos do curso seja mais resolutivo do que uma intervenção única. Pode passar, Diniz, por gentileza? E aí vamos falar um pouquinho, muito rápido, em 5 minutos, das ações da BEM em relação a uma formação de educadores. Pode passar, Diniz, por favor? Bom, o que nos tem iluminado, suponho que ilumine também as outras formações, né? A gente não pode estar longe daquilo que orienta a formação no nosso país. Então, eu preciso formar um educador que conheça, entenda, questione muitas vezes e aplique as diretrizes curriculares de graduação e as matrizes de formação de competência da residência, guardado o seu lugar de atuação. Então, isso é fundamental. O nosso educador precisa conhecer os princípios orientadores da educação naquela área onde ele atua. Não dá para fazer como eu sempre fiz, né? Não dá para fazer como, né, há 20 anos eu faço, porque mudou, né? Eu preciso estar atualizado. Pode passar, Diniz, por favor? E aí, né, que competências pedagógicas a gente precisa? Essa lua, né, que pode ser crescente, a gente espera que seja, né? Ela guarda, ela tem um espaço iluminado, que já são as competências que a gente já traz, né? Ninguém está vazio ali da sua experiência de educação, ainda que seja um recém-egresso que está na educação, mas a gente precisa guardar um espaço a ser iluminado, né? Então, se eu entender que eu já sei tudo, seja porque eu tenho muito tempo de experiência, seja porque eu já tenho muitos cursos de formação, seja porque, né, eu acho que sei tudo, eu não vou aderir, eu não vou acolher, eu não vou nem escutar as ofertas que estão sendo oferecidas. Então, é preciso sempre a gente ter um espaço
reservado para o nosso desenvolvimento. Vai lá, Diniz. Nós, na formação que é oferecida pela ABEM, desde o aperfeiçoamento de 180 horas até a especialização que iniciou como oferta esse ano, e a gente está na primeira turma, nós buscamos alguns referenciais. O referencial de competências pedagógicas para ensinar no século XXI, a gente escolheu do professor Felipe Renaud, porque ele traz aqui, né, muitas questões importantes, das diversas situações de aprendizagem que a gente vive, a necessária inserção do nosso aluno, né, no processo de aprendizagem, o trabalho coletivo, a participação desse docente conhecendo não só o seu pedacinho, a sua aula ou o seu componente curricular, mas também entendendo o seu currículo como um todo, porque ele, né, ele pode estar exatamente interrompendo pela sua prática algo que vem sendo construído e que deveria continuar adiante. Ou ele está colaborando com essa, né, linha transversal de formação. Então, ele precisa conhecer o uso de novas tecnologias, tanto leves, né, estratégias educacionais, quanto duras, né, como, por exemplo, a tecnologia de ensino à distância, enfrentar os deveres e dilemas na formação e se entender nesse mundo da incerteza que talvez nenhuma formação seja suficiente para o resto da sua vida como educador. Pode passar, Diniz, por gentileza? E aí, a gente, né, trabalha com diferentes referenciais, eu não vou me deter neles, mas basicamente, né, o eixo de formação, tanto do aperfeiçoamento quanto da especialização da ABEM, ele passa, né, pelo aprendizado a partir da experiência, pela comunicação entre pares e pares que ali são alunos, né, entre pares e professores, entre pares e seus gestores, porque eles comunicam, então, para as suas instituições o seu processo de aprendizagem, também o trabalho na formação de equipes, grupos, né, que podem exercitar a prática da construção colaborativa, que não é fácil, não é simples, e é um dos desafios das nossas instituições, que às vezes tem professores que já tiveram a oportunidade de estar em formações interessantes, poderiam estar trazendo as suas experiências para dentro das escolas ou dos programas de residência, mas não tem ou o espaço colaborativo de interação ou não tem, né, a sua ligação com o outro, né, a vontade de compartilhar aquilo que teve a oportunidade de aprender, ou não sabe fazer isso no processo mais coletivo. Então, o desenvolvimento do trabalho colaborativo também é um eixo fundamental dessa formação, entendendo, né, que também no mundo, né, que precisa resgatar algo que talvez pareça perdido, que são as humanidades, né, dos humanos, a gente trabalha com a arte, educação, numa proposta de reflexão a partir de diversas possibilidades de inserção da arte bem ampliada. Pode passar, Denise? Eu tenho 1 minuto para terminar. Esse é o alcance do aperfeiçoamento, então, praticamente em todos as macro-regiões, em muitos estados, com 48 cursos realizados, 1.240 certificações de educadores. Pode passar, Diniz. Essa rede de multiplicadores, né, vem desde a formação inicial lá na minha escola, né, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em 2010, até diversos lugares, com diversas turmas, que certamente estão em muitos dos nossos espaços de graduação e residência. Pode passar, Denise?
Para a especialização, só para dar uma palhinha, né, porque a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, a gente organizou, né, a proposta pedagógica do curso de especialização fundamentada em 3 eixos freirianos, né? Então, a pedagogia de Paulo Freire, ela sustenta o curso, o eixo da autonomia, o eixo do diálogo e o eixo da esperança na mudança. São eixos estruturantes do curso. E dentro desses eixos, componentes curriculares que passam pela educação de adultos, como eu disse, a grupalidade, entender as teorias da educação, exercitar a aprendizagem pela experiência, avaliação e planejamento como centrais, né, no desenvolvimento desses educadores, diversas tecnologias educacionais oferecidas para serem pensadas se interessam e cabem, né, nos processos formativos desses educadores, a questão do profissionalismo e ética na educação e a educação, essa educação que a gente quer baseada em evidências. Esse é um panorama com 3 presenciais de 30 horas cada e períodos à distância que complementam essa formação, além do clássico trabalho de conclusão de curso. Pode passar, Denise? Responsabilidade social, educação permanente e cuidado integral atravessam a experiência. Essa é a nossa primeira turma, né? Ainda tem os aluninhos aqui faltando, porque estavam em outro momento ali, tinham ido nos seus quartos, né? Aconteceu em Brasília, de quinta a domingo, portanto, terminou ontem. A gente tem uma turma de 41 educadores de todas as macro-regiões, diversos estados do nosso país, inseridos tanto na graduação quanto na residência. Pode passar, Denise, por gentileza? Bom, últimas 8 dicas para quem quiser desenvolver um programa de desenvolvimento pedagógico, né, de competências pedagógicas, numa perspectiva mais ampliada, mas também numa perspectiva mais local e regional. De quem são as dicas? São nossas, da Denise e da Lia Silveira, professora aqui, é minha dupla de trabalho. Então, fica aí. Escolha uma concepção pedagógica que seja coerente com ela em todo o seu curso, né? A gente não vai falar dos modelos, das teorias educacionais, mas a gente não pode ser incoerente, né? Escolher uma concepção crítico-reflexiva e fundamentar o curso, né, em aulas teóricas ou apenas em slides de um curso, né, mais autodirecionado. Façam parcerias, sozinho é impossível. Parcerias, né, locais, parcerias maiores com outros colegas, escutem, construam juntos. Integrem cuidado e arte para ampliar a consciência sensível, né, dos nossos educadores. Pode passar, Denise? Valorizem a problematização do cotidiano, seja qual for a estratégia ou as estratégias que vocês utilizem, trabalhem com desafios da realidade, né? Mesmo que sejam problemas construídos, que eles sejam construídos a partir da experiência da realidade, mas escutem os educadores, porque os problemas deles às vezes superam aqueles problemas que a gente consegue construir, mesmo que eles sejam, né, problemas cabeludos mesmo. Construam um desenho pedagógico misto, blended, híbrido, porque a necessidade de conhecer, né, e trabalhar, experienciar, né, os diversos espaços de formação à distância não tem volta. Então, o que a gente fez em 2010, sem saber que o futuro traria, né, hoje é indispensável para um programa. Formem e integrem um grupo que trabalha com vocês, como tutores, docentes, para que eles, né, tenham pertencimento no curso, que eles se sintam realmente parte dessa formação. Incluam parcerias locais, talvez de gestão também, né, podendo oferecer recursos que vocês não têm, e promovam autonomia progressiva tanto dos seus pares, tutores, enfim, professores, quanto dos educadores do curso. Essas são as dicas que a gente tem para vocês.
Eu acho que esse é o penúltimo slide. A ABEM, então, inicia em 2024 esse projeto para identificar onde estamos e para onde vamos, né? Com diversos eixos de pesquisa, inclusive para tentar responder quantos educadores nós temos no país envolvidos na graduação em residência médica. Esses educadores, né, estão dedicados integralmente à educação, eles dividem essa experiência com o trabalho médico, né, e de fato qual é a necessidade de formação que a gente tem no nosso país. A gente espera terminar, né, esse projeto com algumas respostas que, ainda que a gente junte muitos estudos importantes, a gente não tem. A gente tem uma ideia do trabalho médico, com a demografia médica, valorizada e também consultada e usada por nós em diferentes momentos, mas em relação aos educadores, essa é uma lacuna do nosso país. Então, a gente objetiva tentar responder. Acho que acabou, Denise. Tem mais um? Eu já falei dos objetivos, pode passar. Já sei, o último é um convite, pode ficar na tela um pouquinho enquanto a gente conversa, para que vocês, né, se aproximem, se ainda não conhecem, dos nossos congressos. A gente ainda tem congresso no Centro-Oeste esse ano, em Brasília, tem congresso em Salvador, da Nordeste 1, tem congresso lá no Sul, em Santa Maria, e tem congresso regional em São Paulo, na USP. E o nosso congresso brasileiro, que vai ser em Belo Horizonte, de 12 a 15 de setembro. Foi, Diniz, corri o máximo que eu pude. Perdão. Que legal! Ó, tem muita coisa para a gente se encontrar, e aqui no YouTube tá lá a Regina Munecada, o Rodrigo Silveira, André Soares, o Celso Peito Macedo está falando, maravilhoso curso. E a Maíra Zancanaro está falando, orgulho de estar presente na primeira turma, gratidão de oportunidades. Pode usar, pessoal, aqui no chat perguntas. E aqui na RUT, né, nós temos já 34 pessoas. E, Denise, já para começar assim, a gente discutir, aproveitando os nossos minutos que faltam, né? A apresentação está muito boa, as fotos, eu tinha cabelo na foto, eu preciso de outra, agora, em qual bem a gente faz uma foto gigante com todo mundo. Isso. Tá agora sem cabelo, né? E, o pessoal, vocês podem fazer perguntas aqui, onde tem bate-papo público, ou lá no chat. Se eles não perguntarem para mim, eu vou perguntar para eles. Aquela realidade de quem está ensinando na graduação hoje, que inclui egressos e residentes, está próxima de algum de vocês? Vocês já viram isso? Sou só eu que estou vendo? Como é que é isso? Tudo bem. E, nossa, anotei aqui muitas coisas legais. Eu queria fazer uma pergunta, Denise. Tem uma Tânia com a mão levantada. Você falou das luzes. Eu tinha batado, e ele começou a falar. A diretriz nacional, né, dos cursos e as matrizes das residências. E a matriz do Revalida, por que a gente não usa, né? É tão bem feitinho lá, acho que é muito forte que era para a gente usar. Mas antes de você perguntar, vamos passar a palavra para a Tânia Maria. Por favor, Tânia, pode falar. Oi, Denise. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem. Nossa, quando você fez essa fala, eu falei assim, é exatamente isso que tem acontecido. Nossos editais, quando eles abrem para doutores, mestres, a gente fecha sem nenhum candidato. Então, hoje, assim... E eu que travei ou foi a Tânia? E aí agora o que a gente tem são os nossos egressos residentes, realmente. Uhum. Obrigada, Tânia, por compartilhar uma experiência semelhante, né? Uma percepção semelhante.
Tem uma pergunta aqui no chat, Diniz. Gente. Posso responder? Sim. O Magno Pontes, obrigado, Magno. Ele pergunta como a gente entende a resistência de professores a participarem das formações ofertadas. Existem vários fatores, né, Magno? O fator, né, mais evidente é que muitas vezes esses professores são estimulados a participar de alguma formação, mas não são liberados das suas cargas horárias para se dedicar a essa formação, né? Isso é um fator desmotivador importante de participação. Se eles são liberados das suas atividades como educadores na instituição, muitas vezes eles acumulam a função de assistência e da função de assistência eles não conseguem sair. Então, esses são dois fatores, né, que já desmotivam. Muitas vezes os professores não reconhecem a necessidade daquela formação que está sendo oferecida. E esse talvez seja um componente da instituição, né, de responsabilidade também da instituição, porque se ele não recebe nenhum feedback de que ele já alcançou determinadas competências, né? Por exemplo, ele é um professor que, né, consegue elaborar slides para o debate, ou consegue selecionar bons artigos para aquela disciplina que ele está oferecendo. Ele, por outro lado, não interage com os alunos, não varia as suas estratégias didáticas, mas a instituição não dá feedback para ele. Os alunos, muitas vezes, dão nos corredores, mas não dão aos professores, porque eles sabem que isso pode impactar o processo de avaliação. Então, é importante que as instituições definam o perfil do docente ou do educador necessário a formar aqueles estudantes que eles botam lá como o perfil do egresso. Porque não existe milagre, não é autogerminação, né? Não é o acaso que os alunos vão sair crítico-reflexivos, né? Ampliados, né, para trabalhar no SUS, se os professores não são assim. Mas quem vai dizer para os professores que eles precisam dessa formação? A instituição não diz, o aluno não diz, então ele está bom, ele está ótimo, ele é o professor, né? HD, CD, para quem estava ontem no curso, Blu-ray, ele tem todas as letras e ele não se sente, né, motivado a buscar essa formação ou atender esse chamado. Eu, nesse curto espaço de tempo, seleciono esses 3 componentes aí. E o último é que, quanto mais eu me graduo como educador, a minha instituição não valoriza isso, porque os processos de valorização para aumento de salário, progressão em carreira, muitos não incluem a formação como educador. Então, 4 aí nesse curto espaço de tempo a gente pensar. Por aí, né? Tem um professor nosso que foi fazer um curso nos Estados Unidos em educação médica, né? E quando ele voltou, foi demitido. Agora ele voltou mais experiente, mais sábio, e no lugar da instituição. Valorizar, não, demite. Mas o professor Edson Roberto, ele coloca algo interessante com relação à preceptoria. Consegue ver, Denise? Consigo, sim. Oi, querido, tudo bem? Edson é um potente educador aí, não só da medicina, quanto das áreas multiprofissionais. Ele tem toda a razão, né? Um dos desafios que eu posso não ter dito para o Magno, né, é que se você oferecer um curso multiprofissional, um curso, ainda que seja, né, para educadores da graduação e da residência médica, muitas vezes você tem resistência, porque os médicos acham que eles talvez não precisem ou precisem de outras coisas, diferente das outras profissões, e eles não acolhem aquele chamado, né? Quando o curso já é multi inicialmente, aí piorou mais ainda, porque, né, o que eu vou fazer lá se eu já faço tudo certo? Eu dou bom dia para as pessoas das outras áreas
de saúde, eu entrego lá o que eu tenho que entregar, agradeço o que elas fazem e dou boa tarde quando eu vou embora, mas eu sou uma pessoa gentil. O que mais eu tenho que fazer dentro dessa equipe? Eu não preciso, eu não vou. Ele é uma formação que afasta mesmo, como o Edson está trazendo. Mas, gente, nós tivemos algumas experiências nesses 48 cursos de entrada de profissionais de outras áreas de saúde. É de uma potência incrível. Só quem não conhece não compra, né? Mas, Edson, você tem toda a razão. Maravilha. Denise, tem um minutinho só. Eu queria passar para você as palavras finais e já convidar todos para o próximo evento. Será no dia 27 de maio. O professor Jorge Guedes, da Federal da Bahia, vai falar sobre inteligência artificial no ensino médico. Então, por favor, professor Denise, suas palavras finais. Não faltem ao SIG do professor Jorge, porque esse é um tema palpitante, ele tem estudado a esse respeito, e a gente precisa estar próximo disso, né? Bom, eu queria agradecer a todas essas pessoas incríveis que estão aqui, né? Que tiraram um horário do seu tempo para estar conosco, quem também está no YouTube. A gente tem a generosidade de alguns alunos que saíram ontem de Brasília e hoje já estão assistindo aqui a formação do SIG. Dizer para vocês que o SIG tem uma potência também incrível, né? Procurem aproveitar o SIG e convidar alguns pares da sua instituição e assistam juntos. E depois comentem o que vai ser visto no SIG. Essa talvez seja uma oportunidade de captar eles. É só uma horinha, eu que atrasei, peço 1000 perdões, é só uma horinha, depois fica disponível, naquela hora não dá, porque né, marca um horário com seus pares e assiste depois lá no YouTube e comenta, e divide, e percebe qual é a fresta que você vai poder entrar para chamar os pares para a formação, para o diálogo, né? Necessariamente não para um curso, mas vamos fazer um horário durante a semana, a cada 15 dias, para discutir sobre as nossas práticas. Isso é fantástico e o SIG nos oferece isso, não vamos perder. Muito obrigada, Diniz, pela oportunidade. Vocês são Obrigado, todos... professora Denise. Um abraço a todos aí, os presentes, os usuários, o Roberto Esteves, o Rodrigo, Rosiane, Rosinete. Bom, todos os colegas estão aí presentes e aqui no YouTube também. Boa semana a todos e vamos lá. Um abraço. Obrigada, gente. Boa semana a todos. Wagner, a gente já pode encerrar a transmissão pelo YouTube. Agradecendo aí o Wagner.